Você sabe que a palavra de Deus é muito poderosa, né? Eu amo a palavra de Deus, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de tentar entender, de tentar achar a raiz do sentido, né, daquela palavra, e ela tem o poder de nos ensinar para a vida, tanto nas coisas naturais quanto nas coisas espirituais. A Bíblia é um manual, assim como um veículo tem um manual, assim como um aparelho eletrônico tem um manual de instrução, o ser humano precisa de direção. Por isso que Deus nos deixou a palavra, ela está aqui para isso, ela é poderosa, amém? E o Espírito Santo é tremendo também, porque ele conhece o nosso coração, ele esquadrinha o ser humano, ele sonda e conhece. A palavra até nos ensina que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já te conhecia. Então, o Espírito Santo me conhece melhor do que eu mesmo, porque ele me conhece antes que eu me conhecesse. Entende? Ele tem mais experiência em me conhecer do que eu mesmo, porque antes de eu ser formado, ele já me conhecia e já te conhecia. O Senhor conhece a sua personalidade, o Senhor conhece os intentos do teu coração, o Senhor conhece os teus medos, as suas inseguranças, as suas lutas. Então, quando a gente está aqui nesse momento da palavra, que a gente chama na nossa liturgia de momento da palavra, a palavra está agindo e ela vai agir na sua vida e na minha vida, e o Espírito Santo também está agindo. Então você pega algo que já é bom, algo que já traz instrução para a sua vida, algo que vai nos ensinar, é poderoso, e junta com o Espírito Santo que te conhece do avesso e do direito, esses dois se alinham para atuar na sua vida aqui nesse momento. Glória a Deus, tremendo. E eu só sou o jumentinho que levou Jesus para Jerusalém. Que Deus possa me usar aqui nessa manhã. Amém? Lucas 15. Lucas 15. Eu creio que é uma palavra muito conhecida, mas que Deus vai falar conosco aqui nessa manhã. Lucas 15, versículo 11. Aqui é a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece, né? A parábola do filho pródigo. E esse pródigo aqui, uma vez o apóstolo deu a palavra e eu aprendi que esse pródigo não tem nada a ver com prodígio. Pródigo tem a ver com gastador, esbanjador, né? Que faz as coisas sem avaliar os riscos e esbanja. Amém? E nessa parábola onde Jesus está ensinando as coisas do reino dos céus, ele então conta uma história. A gente vai encontrar vários personagens nessa parábola aqui. E o foco principal, claro, é a relação desse filho rebelde com seu pai. E a gente pode aprender com cada personagem dessa história e a gente tentar entender se a gente não está fazendo esse papel. É como se fosse um teatro. Quando eu estava estudando essa palavra, eu imaginei essa parábola se transformando numa peça de teatro e sendo encenada. E o Espírito Santo me mostrando qual desses personagens poderia ser você. E eu gostaria que você tivesse esse foco aqui nessa manhã, que eu creio que é a maneira como o Espírito Santo quer falar conosco aqui. Vamos ler, versículo 11. Lucas 15, 11. Achou aí? Amém? Amém. Jesus continuou. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, dá-me a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Até aqui, vamos dar uma pausa aqui.
Então a gente vê aqui a descrição desse filho. Um filho que vivia na casa do pai, um filho que tinha tudo que precisava para viver. Um filho que tinha uma casa, que tinha uma cama para dormir, um filho que mais do que isso, a palavra mostra que esse homem, esse pai, era dono de grandes propriedades, ele possuía empregados ao seu comando, ele tinha uma lavoura, ele era um homem próspero. Então eu creio que esses filhos não só tinham as suas necessidades saciadas, como muitas vontades também, porque era um pai próspero. Mas esse filho pródigo, esse menino sem juízo, achou que aquilo não era bom, aquilo não era a vida boa. Ele queria era desfrutar das vontades do próprio coração. Ele queria viver solto no mundo. Ele queria viver a vida dele do jeito que ele quisesse, não no ritmo de vida da casa do pai. E olhando de forma espiritual, quantas pessoas caem nesse erro? A pessoa vive no conforto dos braços do pai, onde Deus sustenta, onde Deus ajuda, onde Deus supre, onde Deus dá tudo o que a pessoa precisa, mas ele não. Ele acha que aquilo ali não está bom. Ele quer experimentar uma outra vida. Ele está na igreja, mas ele está morrendo de vontade de desfrutar daqueles prazeres do mundo. E aí esse filho chega do pai, cheio de exigência. Pai, o seguinte, eu quero a minha herança. E o pai faz o quê? O pai vai lá, então tá bom, está aqui a sua herança. E isso nos ensina muito, meu irmão. Se você quiser sair da presença de Deus, meu irmão, Deus não vai te segurar. Você quer viver a sua vida do seu jeito? Se eu quiser viver a minha vida do meu jeito, Ele vai deixar, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Quer viver do seu jeito? Amém. Porque a Bíblia não é um livro de pode e não pode. A Bíblia é um livro de recomendações do Criador para a gente aprender a viver e ter uma vida boa, perfeita e agradável. Viva assim e você vai ser bem-aventurado. Mas se você quiser viver de outro jeito, amém, é lícito. Até mesmo para quando Jesus dá a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é isso que a palavra fala? Em nenhum momento fala que você tem que convencer as pessoas a aceitarem o evangelho. A gente tem que pregar. A pessoa escolhe se ela quer ou não aceitar. E nesse momento aqui nós estamos fazendo escolhas de viver na presença de Deus ou viver fora da presença de Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e Deus te trouxe para você ouvir isso. Se você está vivendo fora da presença de Deus, como esse filho pródigo, meu irmão, não perca a oportunidade de se reconciliar com Jesus aqui nessa manhã. Por quê? Porque esse rapaz foi, assim que ele recebe a herança e decide viver a vida do jeito que ele quer, a primeira coisa que acontece na vida dele, ele vai para um lugar distante. Meu irmão, não dá para viver a vida do jeito que a gente quer e ficar junto do Pai. Naturalmente a gente vai se distanciando do Pai. E é incrível como o inimigo quer nos enganar, e ele vai colocando os desejos no nosso coração, na nossa frente, e às vezes a gente vai fazendo concessões. Não, mas tudo bem, não tem nada a ver, eu vou continuar na igreja. Não, eu vou fazer isso aqui que é errado, não, mas eu vou continuar firme. Naturalmente, a gente vai se distanciando do Pai. Cuidado com as armadilhas de Satanás, meu irmão. Se a gente faz concessões naquilo que a gente sabe que é reto, se a gente faz nossas concessões naquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus para a nossa vida, um belo dia você vai se ver distante do Pai, numa terra distante. Não faz mais
parte do território do reino de Deus. Você já está no território do príncipe desse mundo. E lá o jogo é diferente. Lá você não está debaixo das mãos do seu pai. Lá você não está debaixo dos cuidados do seu pai. Porque Deus se esqueceu de você? Não, porque você escolheu estar nesse lugar. E o problema desse rapaz começa quando vem a primeira luta. Você viu o que fala? Veio uma grande fome naquela região. Aí sim, meu irmão. Os problemas bateram na porta daquele rapaz. Só que agora ele não tinha o pai dele para ampará-lo. Agora ele não tinha o suporte da família. Agora ele não tinha a casa do pai para dormir. Agora ele não tinha dinheiro no bolso porque ele já tinha gastado tudo. Tudo que ele tinha, ele já tinha gastado com as vontades. Eu imagino que aquele rapaz tenha passado um período de gastar e fazer tudo o que ele queria fazer, que ele nunca podia ter feito na casa do pai. Ele investiu toda a herança que ele tinha ganhado, meu irmão, nas coisas do dia a dia. Comprava, gastava, fazia, ia, acontecia. Um belo dia, depois que o inimigo já tinha tirado o último centavo do bolso dele, o inimigo ainda veio cobrar a conta. Bate na porta dele, vem uma grande fome. E esse rapaz se vê desamparado. Ele vai para o fundo do poço. E é isso que o inimigo quer fazer na nossa vida, meu irmão. Vamos aprender. Essa parábola está aqui para a gente aprender. Que você não seja necessário que você chegue no fundo do poço. E a gente vê esse rapaz com essa vida destruída agora, nesse momento da vida dele. O pior momento, talvez ele nunca tinha passado fome. Talvez ele não soubesse o que era passar fome. Ele estava vivendo o pior momento da vida dele, mas sabe como tudo isso começou? Quando ele decidiu viver a vida dele do jeito que ele queria. Como a gente fala, o inimigo não vai aparecer de rabo, chifre para você e para mim. O inimigo vai aparecer com aquela oportunidade, com aquela solução maravilhosa, com aquela vontade que você tem no seu coração, ele vai colocar como um prato de lentilha para ver se a gente cai. Ali começa o nosso erro. Talvez você ainda não esteja nesse estágio de fundo de poço, mas talvez você esteja como esse filho pródigo, querendo passar a mão na sua herança, ir para longe, viver sua vida. Vamos aprender com a palavra está aqui para isso, para nos ensinar. Nas pequenas concessões, aquele rapaz foi acumulando dívida, acumulando peso na vida dele, até a hora que vem um problema. Aí quando vem o problema, meu irmão, você já não tem mais estrutura para suportar. Quando bate na sua porta aquela luta, porque hoje, nós que estamos na presença do Senhor, eu profetizo que todo mundo está aqui na presença do Senhor. Quando o inimigo vem e bate na nossa porta, quando o problema bate na nossa porta, meu irmão, a gente corre logo para o Pai. Não é assim? Aquilo às vezes até abala num primeiro momento, mas você tem aquela segurança. Não, eu posso recorrer ao meu Pai. Meu Pai está comigo, meu Pai me ajuda. Fico tranquilo. Aquilo ali, às vezes até dá uma desanimada, mas não rouba a sua fé. Agora, meu irmão, quando você está no mundo, sem a presença de Deus na sua vida, você não tem para onde correr. Aquele rapaz não tinha da onde tirar. E aqui fala que ele vivia de forma, o versículo 13 fala que ele vivia de forma irresponsável. E é incrível, meu irmão, quando a pessoa vai para longe de Deus, quando a gente vai para longe de Deus, a irresponsabilidade começa a chegar na nossa vida. A gente começa a esquecer
os compromissos que a gente tem como homem e mulher de Deus. A gente começa a esquecer os compromissos que a gente tem como marido, como esposa, como pai. E aí a palavra até fala que um abismo começa a chamar outro abismo na vida da pessoa. Ela já não é mais uma pessoa de bom caráter, ela já é uma pessoa que passa a dever na praça, ela é uma pessoa que já não é mais aquele pai dedicado, ela já não é mais aquele marido fiel, aquela esposa fiel. Irresponsabilidade. Tudo isso por conta de uma decisão errada na vida daquele rapaz. E é isso que o inimigo traz quando você decide viver do seu jeito. O inimigo vai trazer essa obra da carne na vida da pessoa. Ele passa a ser um irresponsável, no sentido amplo da palavra. Porque hoje nós cumprimos com as nossas responsabilidades por zelo e amor a Deus. Não é? Antes de ser fiel à minha esposa porque eu a amo, eu sou fiel à minha esposa porque eu amo Deus e também a amo. Não é? Antes de ser um bom pai porque eu amo meus filhos, eu sou um bom pai porque eu amo a Deus. E eu tenho que ser um bom pai, tenho que tentar ser um bom pai. Eu não vou dever não vou tentar não ter uma dívida que eu não paguei. Por quê? Porque o nome de Cristo está em mim. Então a gente tenta ter uma responsabilidade na nossa vida. Mas agora, quando você vai para o mundo, meu irmão, você adota o estilo de vida do mundo. Deixa. Outra hora eu faço. E aquilo que hoje pesa tanto para você, aquilo que é tão criterioso, que você é tão criterioso, que é um pilar de conduta na sua vida, é uma questão de ética, é uma questão de princípio moral, que você cumpre na sua vida. Quando você vai para o mundo, esses princípios começam a se desfazer. E você passa a aceitar um padrão bem raso de vida, bem baixo de vida. Irresponsabilidade. E aí aquele rapaz então faz o quê? Versículo 15. A gente vai ficar só em Lucas 15, deixa aí, tá bom? Versículo 15. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aqui a gente vai vendo, meu irmão, esse rapaz então, que era o filho do papai, vai trabalhar num chiqueiro de porcos. Amém? É um trabalho digno? Sim, claro que não. Claro que sim, não tem nada de errado, né? Apesar de que para os judeus era complicado porque eles não comiam carne de porco. Você lembra disso? O porco era um animal imundo para eles. Então ele já estava vivendo um conflito religioso de se empregar ali. Só que o problema é que esse rapaz passa a viver o sistema de trabalho do mundo agora. Alguém dava alguma coisa para ele? Papai dava. Mas no mundo, meu irmão, ninguém te dá nada não. Ele passa a experimentar qual que é o jogo da vida na mão dos inimigos. Ninguém vai te dar nada. O único que nos dá é o nosso Pai. O Pai nos dá, mas no mundo ninguém te dá nada não, meu irmão. E a gente vê esse personagem entrando em cena, que é esse empregador. Esse empregador poderia ser canal de bênção na vida daquele rapaz, não é? Ajudar, não, rapaz, você está passando fome, vem aqui, vamos comer alguma coisa. Mas esse homem também só tinha uma visão de mundo. Ele só estava preocupado com o trabalho dele, e em ter um empregado que ia cuidar dos porcos dele. Isso também nos ensina, meu irmão, que muitas vezes Deus coloca uns filhos pródigos no nosso caminho, e a gente preocupado só com a vida cotidiana, deixa de ser canal de bênção. Esse empregador não poderia ter sido uma salvação na vida daquele rapaz?
ter acolhido aquele rapaz, ter ajudado nas necessidades daquele rapaz. E quantas vezes as pessoas batem na nossa porta ou cruzam o nosso caminho precisando de ajuda, e a gente tão atento nas coisas desse mundo, e a gente perde a oportunidade de ser canal de bênção na vida das pessoas. Meu irmão, sabe quem tem que ser canal de bênção na sociedade? A igreja. Porque o mundo está preocupado com as coisas desse mundo. Você vai ser canal de bênção na vida das pessoas. Toma posse disso. Deus vai trazer pessoas para você ser canal de bênção. E aquele rapaz perde a oportunidade. Aquele homem perde a oportunidade de ser canal de bênção na vida desse filho rebelde. Podia ter dado uns conselhos, né? Rapaz, volta para a casa do seu pai, menino. Para que você foi gastar tudo? Vamos aqui, vou te dar um prato de comida, mas você vai trabalhar para aprender um pouco agora, enfim. Mas ele só estava focado e mandou o rapaz, vai trabalhar. Nem quis saber se estava com fome, se não estava com fome, e só despachou o menino para trabalho. E olha só a que ponto esse filho chegou. Ele queria comer a comida do porco. Meu irmão, não sei se você já foi na roça. Como que é a comida do porco criado na roça? Porque hoje tem o porco criado, né, com aquela raçãozinha bonitinha. Hoje tem porco que vive melhor do que, né, muita gente. Mas a gente está falando de 2000 anos atrás, aquele porco criado na roça. Que jeito que é a comida do porco? É aquela lavagem, não é? Não é nojento. Esse rapaz estava com um padrão de vida tão baixo que aquilo era suficiente para ele. Mas nem isso ele tinha. Nem isso ele tinha. Vamos ficar esperto, meu irmão. É esse lugar que o inimigo quer nos levar, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas glória a Deus, porque a gente tem um Pai que veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí a história continua. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho, voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E então aqui o jogo começa a virar na vida desse rapaz. Ele toma uma decisão. Isso não é vida para mim. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai. E ele então decide: eu vou voltar e eu vou ser empregado do meu pai, porque os empregados do meu pai comem melhor do que essa situação que eu estou vivendo aqui. E é triste, meus irmãos, porque muitas vezes as pessoas vão para o mundo, apanham e nunca tomam esse tipo de decisão. É um orgulho, muitas vezes é a vergonha. O inimigo lança tantas coisas na vida da pessoa e ela não tem forças para tomar essa decisão. Eu quero mudar de vida. Isso aqui não é vida para mim. Eu quero uma transformação, eu quero de volta, nem que seja para ser empregado, mas eu quero de volta estar na casa do meu pai. O inimigo cega o entendimento, e a pessoa fica naquela situação de luta, mas ela não cede, e ela não toma decisão de conserto diante de Deus. E a gente tem que aprender com isso também, meu irmão, porque muitas vezes a gente começa a errar na presença de Deus, e a gente começa a colher consequências de uma atitude errada, e a gente não cede e fala: peraí, deixa eu ver onde eu caí, por que eu estou passando por isso? Não, eu vou me consertar diante de Deus, eu vou tomar uma atitude, isso não pode ficar assim não, eu tenho que mudar, alguma coisa tinha que mudar na vida daquele rapaz, e tudo começou com uma decisão: eu vou voltar para a presença do meu pai.
E eu creio que essa é a melhor decisão que todos nós temos que tomar todos os dias, voltar para a presença de Deus. Porque todos nós aqui temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, e eventualmente nós caímos num erro ou no outro. E a gente não pode permanecer naquele erro. Não, se é para voltar, eu vou voltar. Vou engolir o orgulho, vou engolir a vergonha e vou voltar para a casa do meu pai, que lá tem comida. É na casa do pai onde a gente é alimentado. Aqui sim, a gente não precisa ficar comendo comida de porco. E engraçado que tem esses outros personagens, né? Tinham uns funcionários do pai dele, meu irmão, que comia do bom e do melhor. Aqueles funcionários que eram os periféricos, né? Que mesmo aqueles que estavam ao redor daquele pai, desfrutavam da bênção do pai. Não eram filhos ainda, mas mesmo assim desfrutavam do pai, porque estavam ali na periferia. E isso acontece na sua vida, meu irmão. As pessoas em volta de você desfrutam das bênçãos do Senhor na sua vida. Mesmo que elas ainda não sejam filhos. Você é canal de bênção. A presença, o que você carrega na sua vida é muito precioso. Como José, você se lembra de José? Deus abençoava, onde José passava, Deus abençoava aquele lugar por amor a José. Essa unção está na sua vida. Toma posse disso. Deus abençoa o lugar que você está por amor a você. Mesmo que talvez não seja um ambiente cristão, mesmo que talvez o seu familiar, o seu cônjuge ainda não seja convertido, ele está sendo abençoado pela presença de Deus na sua vida. E a gente continua, versículo 20. Agora vem o próximo personagem da história. Quem é? O próximo aí. Versículo 20. Qual é o próximo personagem? Quem arrisca? O pai, que representa Deus, né? E aí vem, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, imagina essa cena, meu irmão. Aquele filho tudo estrupiado. Só a graça na vida daquele rapaz chegando, se arrastando com o peso do pecado nas costas. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aqui a gente vê um exemplo do que é ser um cristão. Por que esse pai não podia ir lá e jogar na cara desse filho, meu irmão? Agora era a hora, não era? Agora era a hora. Ah, bonito! Beleza, chegou. Vai viver sua vida. Mas não, meu irmão, o coração desse pai se compadeceu, porque o pai amava aquele rapaz. E isso ensina muito para a gente, meu irmão, a respeito de compaixão. Por quê? Porque a compaixão é uma das marcas do cristão. E amar uma pessoa que nos ama, que nos faz o bem, é bênção. Mas agora, você conseguir amar aquela pessoa que virou as costas para você, aquela pessoa que levou o que era seu, e um belo dia vem bater na sua porta precisando de ajuda, meu irmão. A gente tem que aprender muito com Jesus. Sabe? E eu não digo que talvez você vá humilhar aquela sua pessoa, estou falando das intenções lá no coração. Lembra que a gente falou que o Espírito Santo sonda o coração, no começo? Sabe aquele rancorzinho, aquela mágoa que fica no nosso coração, aquela raiz de amargura que ainda está lá? Isso daí não pode existir na nossa vida, meu irmão. Por quê? O pai tinha todos os motivos, todos os argumentos, todos os trunfos para chegar para aquele rapaz
e lançar no rosto dele. Mas ele optou, abriu mão de tudo que ele tinha para amar e abraçar aquele filho. E receber aquele filho sujo, aquele filho talvez com as roupas rasgadas, e aquele pai recebendo aquele filho. Talvez você esteja fazendo o papel desse pai hoje, tendo paciência e compaixão com o filho, com o cônjuge. Talvez você está fazendo o papel desse pai aí, tolerando uma situação. E o inimigo começa a falar que você está fazendo papel de bobo. O inimigo começa a lançar para a gente que a gente está sendo prejudicado por isso. Meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar, continue sendo pai. Continue exercendo a misericórdia. Continue exercendo a compaixão. Está aqui claro, esse é o comportamento que Deus espera da gente, sim. Não é você que está perdendo, não, você está ganhando no reino dos céus, porque o que você está exercendo tem peso de glória. Deus está vendo. Talvez você está perdendo no natural. Talvez você está investindo um tempo que não está sendo recompensado. Talvez você esteja investindo até recursos que não está sendo recompensado. Mas o que está sendo guardado para você no reino dos céus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Fica firme nessa posição de pai, porque o mundo precisa de pai e mãe. As pessoas precisam de pai e mãe. Fica firme aí, meu irmão. Deus vai te dar forças, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar o ponto certo, mas continua sendo pai. Esse homem era um exemplo de cristão, tinha paciência e compaixão. Esse homem foi um exemplo de pai, ele corre para o filho para abraçar. Ele não fica na varanda esperando o filho chegar. O amor que ele tinha era tão grande que ele corre, ele toma uma atitude de ir ao encontro do filho. Esse homem que era um exemplo de patrão, porque os funcionários dele eram bem tratados, esse homem que já era um exemplo de cristão, mas ele também era um exemplo de pai. E, meu irmão, no reino dos céus, o maior cede primeiro. No reino do mundo, não. Você quer ser o bom, você quer ser o forte, você tem que ficar firme e as pessoas que venham até você. Que ele abra mão, que ele se humilhe, que ele venha pedir perdão. Mas no reino dos céus, não. Quem quer ser o maior tem que ser o quê? Servo de todos. No reino dos céus, o maior cede primeiro. Isso aí confunde o inimigo, que é uma beleza, porque ele não sabe lidar com isso. E aquele pai poderia esperar o filho tomar uma atitude, mas não. Ele corre ao encontro do filho, ele abre mão de tudo e vai abraçar o filho. E aquele filho, então, tem a oportunidade do arrependimento. Ele tinha tomado a decisão. Eu imagino, meu irmão, esse caminho até chegar na casa do pai, quantos questionamentos. Mas eu vou chegar lá, meu pai vai falar um monte para mim, eu vou chegar lá, mas que vergonha que eu vou passar, todos os funcionários reunidos, eu chegando com essa roupa toda rasgada. Eu imagino o que tenha se passado no coração do filho pródigo naquele caminho até chegar na casa do pai. Mas ele chega ali, ele consegue se arrastando, mas ele volta para a casa do pai. Então agora ele vai ter uma atitude de arrependimento. 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam e a vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, coloquem calçados nos seus pés, tragam o novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e vamos comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Glória a Deus. Aquele filho tem uma atitude de
arrependimento diante do Pai. Fala assim: Pai, pequei. Tudo que ele tinha decidido, ele vem e cumpre. Você viu que esse versículo é praticamente repetição do versículo onde ele toma a decisão: pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Aquele filho chegou sem armas. Aquele filho chegou rendido, com o coração contrito, coração quebrantado, e se coloca à disposição do Pai e fala: me perdoa, Pai. E quando ele se arrepende, as coisas começam a acontecer em volta dele ali. A comunhão com o Pai é restaurada, a alegria começa a voltar no coração, porque não é tempo de festa, e ele é devolvida a autoridade, colocaram o anel de filho de novo no dedo dele. E isso acontece na nossa vida quando a gente se arrepende, meu irmão. Volta a alegria, volta a paz, volta a autoridade, volta a comunhão com o Pai, e uma festa começa a acontecer. As coisas em volta de você, meu irmão, já é ambiente de festa, não é mais ambiente de chiqueiro, de porcos. Já é ambiente de alegria. Passa a mão e aqui fala que eles escolheram o novilho cevado. Você sabe o que é o novilho cevado? Quem é dos antigos aí que já ouviu falar negócio de caça, não cevava o bicho lá na caça, né? Cevar o quê? Você vai dando comida. E eles cevavam os novilhos em casa, entuchavam o bicho de comida para o bicho ficar gordinho, para churrascada. E aquele aquele novilho cevado era guardado para uma ocasião especial. E aqui era uma ocasião especial. Voltou o filho. O pai não podia ter falado assim: não, vai então, você vai ser empregado mesmo, para você aprender um pouco, vou deixar você trabalhar um pouco aí, vamos ver. Não, o pai toma a iniciativa, passa a mão no melhor. E eu creio que o melhor de Deus está por vir na sua vida. É novilho cevado, é festa, não é miséria. Não vamos fazer pouco não. Convida todo mundo, vamos festejar. Por quê? Porque o que estava morto voltou à vida, o que estava perdido agora é encontrado. Volta a ter uma bússola, volta a ter uma direção. Estava tudo perdido, mas agora tem uma direção, foi achado. Estava tudo morto. Talvez os planos de Deus na sua vida estejam estagnados, estejam mortos, mas através do arrependimento volta a ter vida. Vale dos ossos secos. Através do arrependimento, naquele menino saiu das garras da morte para a vida. O CPF que já tinha sido cancelado, agora voltou a ter vida. Aquele menino volta às estatísticas do pai, ele volta a ser contabilizado nas contas do pai. Talvez você esteja andando longe e talvez você ache que você já não faz mais parte dos planos de Deus. Meu irmão, se arrependa e Deus vai devolver um anel de autoridade no seu dedo. E agora o último personagem da história, quem que é? Sobrou um, né? Lembra? Versículo 25. Que é o filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? O servo lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu de volta ileso. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E a indignação desse filho aqui é até compreensível, meu irmão, aos olhos naturais. Imagina esse filho que era dedicado aqui, fala que ele estava... Onde que esse menino estava? Trabalhando, meu irmão. Enquanto o outro lá estava esbanjando, esse rapaz passou ao lado do pai, trabalhando, se dedicando para os negócios da família, ajudando o pai no que o pai precisava, sendo obediente em tudo que o pai pedia. O problema, esse rapaz não tinha defeitos no relacionamento com o pai. Sabe qual que é o problema do filho mais velho? A forma como ele enxerga a situação. E a gente tem que aprender, você que está na casa de Deus, você que está andando certinho, você que está tentando fazer a obra do Senhor, às vezes você olha para os filhos pródigos da vida aí, e parece que eles têm mais que você. Pô, eu faço tudo certo, eu tento ter uma vida reta, mas parece que eu olho para o mundo, parece que as pessoas do mundo são mais felizes que eu. Parece que eu olho para o mundo, parece que a pessoa tem mais bens do que eu, que estou tentando servir a Deus aqui. Meu irmão, muda o óculos, muda o estilo de visão. Muda o jeito que você enxerga as coisas, porque o pai vem trazer uma revelação para ele, e engraçado que esse filho fala assim, ainda mais o novilho gordo, pai, o novilho gordo não, podia ser um dos magrinhos, né? Mas você vai separar justo aquele melhor, para esse rapaz aí, esse teu filho, ele nem chama de irmão, a compaixão passou longe no coração dele, ele nem chama mais de irmão, esse teu filho, que desperdiçou, e ele não falou nenhuma mentira quanto ao irmão. E ele fala, eu queria, e ele abre aqui um desejo do coração dele, eu queria ter um cabrito para festejar com os meus amigos, mas o Senhor nunca me deu. Só que se você for ver lá quando o pai divide a herança, o pai não dá a parte só do filho pródigo. Se você voltar no versículo 11 aí, você vai ver que o pai dividiu a herança entre eles. O mesmo tanto que o pai deu para o filho pródigo, o pai deu para esse filho mais velho. O pai dividiu a herança entre eles. Um filho passa a mão na parte e vai embora, o outro filho fica com o pai. Então agora tinha 3 partes, a parte do filho pródigo, a parte do filho mais velho e a parte que ainda ficou para o pai. Esse menino já tinha sido abençoado com tudo que ele precisava, com tudo que lhe era de direito. Até a palavra fala que todas as bênçãos que nós precisamos já estão em Cristo Jesus. Você já foi abençoado com tudo que você precisa. Então para de olhar a vida desse jeito, como se você não tem nada, você já tem tudo, meu irmão. Você já tem tudo que você precisa. Estão nas regiões celestiais, precisam ser conquistadas pela fé, mas você já tem tudo que você precisa, toma posse disso. E aqui, ele fala para o pai, isso, eu queria ter um cabrito, mas o Senhor nunca me deu. O pai podia olhar para ele e falar, mas você nunca pediu? Porque o pai traz uma revelação para ele, que eu creio que é revelação para nós. Versículo 31, e disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. E ele traz essa revelação para o filho, que o filho não tinha entendido ainda. Filho, tudo isso aqui vai ficar para você, filho, porque ele é o filho mais velho, ele tinha o direito de primogenitura. Tudo isso aqui, filho, está vendo isso aqui? Tudo isso aqui é seu, filho. Você quer cabrito? Pode matar. Vai festejar com seus amigos, filho. Meu irmão, tudo o que Deus tem é para seu uso, para você desfrutar.
E mais do que isso, você está sempre com o Pai. Você que está andando direito, você que faz, você acha que Deus não vê? O Pai via o esforço daquele filho. Filho, eu tenho visto, você tem andado comigo todo esse tempo, por isso, tudo que eu tenho é seu. Você está fazendo as coisas direito, está andando na linha, está na presença de Deus, tem trabalhado na casa de Deus, tem tentado ser um bom cristão, relaxa, Deus está vendo, tudo que Ele tem é seu. Tudo que eu tenho é seu. E aí, ele vai concluir no 32. Gostaria de chamar o ministério de louvor. O pai vai falar, mas nós tínhamos que comemorar. Tem outra versão que fala, mas era necessário, né? Mas nós tínhamos que comemorar, nos alegrar, porque este seu irmão está morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E o pai vai então trazer para aquele filho a ótica, a realidade do tipo de vida que o irmão dele estava vivendo, que ele não tinha caído a ficha ainda. Filho, entenda uma coisa, seu irmão já tinha morrido, seu irmão já tinha se perdido, era necessário que a gente fizesse toda essa festança. E eu vejo esse era necessário aqui, no mundo espiritual, como aquele pai estava fazendo um ato profético. Aquele pai estava tomando uma atitude no mundo espiritual. Tem que ser comemorado sim, porque o meu filho que estava perdido, agora não está mais. O meu filho que estava morto, não está mais. Então vamos comemorar para que céus e terra ouça. Houve libertação, houve restauração. É necessário que alguma coisa aconteça, que tenha um ponto marcante. Esse dia ficou marcado na vida daquela família. Lembra, eu imagino os empregados falando nos bastidores, lembra aquele dia, a churrascada que teve? Né? Aquele dia que o filho voltou, aquele dia que o filho foi restaurado, aquele dia em que algo que estava morto reviveu, algo que estava perdido voltou. Houve uma atitude, um mover aconteceu. Vamos ficar de pé? E eu creio também que para que as coisas de Deus aconteçam, quando as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida, a gente tem que buscar uma celebração, um mover de Deus. Não sei se você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. A gente tem que viver uma experiência com Deus, para que aquilo fique marcado. Aquela churrascada, aquela celebração ficou marcado no pai, ficou marcado na vida do filho pródigo, ficou marcado na vida do filho mais velho, ficou marcado na vida daqueles empregados. E eu creio que nós temos que buscar comer na mesa do pai. Buscar. A gente não pode. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, se Deus quiser mudar minha vida, Ele muda. Se Deus quiser, Ele faz. Meu irmão, você acha que Deus não quer mudar a sua vida? É óbvio que Ele quer, mas Ele espera um posicionamento nosso. Um passo nosso. Não, então vamos marcar. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer da sua parte. Porque Deus já está pronto para derramar a glória dele. Mas se a gente fica aqui, a gente ouve essa palavra, legal, e a gente fica aqui, vai acontecer alguma coisa na nossa vida? Vai mudar alguma coisa? Tem que haver uma decisão no coração. Tem que haver uma postura diferente. E tem que haver uma rendição e uma tomada de atitude. Você tem que agir de alguma forma.